Olá, futuros farmacêuticos! Eu sou a doutora Dani e hoje conversaremos sobre técnicas de desenvolvimento de fármacos. Até a metade do século XX, os medicamentos eram exclusivamente de origem natural, obtidos por isolamento de produtos naturais. Um exemplo desse tipo de medicamento é a morfina, extraída da papoula. Neste período, a descoberta de fármacos era obtida por tentativa e erro, e os produtos naturais eram testados aleatoriamente contra os mais diversas doenças, e os medicamentos descobertos ao acaso. A penicilina é um exemplo. Um dos primeiros fármacos semissintéticos baseado em substância isolada foi o ácido acetil salicílico, ou a aspirina. O pesquisador Felix Hoffmann desenvolveu uma forma menos tóxica da salicilina, o princípio ativo encontrado na casca do salgueiro. A partir daí, novos fármacos foram testados em modelos animais e preparações de órgãos. Então, o processo de desenvolvimento era guiado por hipóteses e todo o processo era limitado ao processo de síntese e suas atividades biológicas. Com o avanço da química e da biologia, as substâncias isoladas começaram a ser modificadas de forma sistemática, em laboratório, ou seja, mais ativos frente ao seu alvo biológico e com menor toxicidade, visando conseguir compostos com atividade biológica. Atualmente, técnicas mais sofisticadas são utilizadas no desenvolvimento de novos fármacos. Um exemplo é a triagem empírica, que é utilizada para encontrar um composto que produz o efeito desejado in vitro por meio de ensaios biológicos sem o conhecimento inicial do mecanismo de ação do fármaco. As substâncias são submetidas a uma variedade de ensaios biológicos in vitro no intuito de apresentar atividade útil e agir contra o patógeno. A triagem empírica pode ser randomizada ou racionalmente dirigida. A triagem racionalmente dirigida é uma forma onde se utiliza meios sistemáticos para a obtenção de novos fármacos. A forma randômica testa várias substâncias frente a uma variedade de ensaios biológicos, esperando-se que haja alguma atividade. Por ter um custo muito elevado, não é um método muito convencional. Estima-se que são testados 200 mil compostos para chegar a um fármaco novo. Bom, com o advento da tecnologia, outras técnicas foram desenvolvidas. Agora, vamos falar sobre HTS e triagem virtual. A triagem biológica automatizada em alta escala, ou HTS, é baseada no uso da tecnologia automatizada para verificar a atividade de centenas de moléculas em um alvo específico. As vantagens é que é um método confiável, recebe muito investimento e é favorecido pelo crescimento do número de coleções atribuído a maior eficiência de síntese e avanços da química combinatória. As desvantagens são o número de falsos positivos, pois apenas uma pequena fração é de ligandes verdadeiros da enzima-alvo. A triagem inicial representa o primeiro passo de um processo HTS. Após a identificação do hits, ensaios secundários são realizados, priorizando certos compostos. A seleção de compostos que atuam por mecanismos distintos proporciona a caracterização de novos sítios alostéricos, e esta pode ser uma vantagem no planejamento de ligandes,
pois estes sítios tendem a ser novos conservados do que o sítio ativo entre diferentes espécies. Esses sítios tendem a ser menos conservados do que o sítio ativo entre diferentes espécies. Alguns exemplos de medicamentos desenvolvidos por HTS são o anticoagulante da Bayer, Xarelto, e o inibidor não peptídico de protease do vírus de imunodeficiência humana, o Tipranavir, da Pfizer e Behringer. Um outro exemplo de sucesso foi o teste de 10.000 moléculas com potencial anti-leishmania, onde 109 compostos apresentaram atividade e um seguiu para testes in vivo em um estudo. Agora, vamos falar da última técnica, a triagem virtual. A triagem virtual surgiu em resposta ao insucesso obtido com o uso da química combinatória, pois testar aleatoriamente um grande número de compostos não trouxe um significativo avanço na descoberta de fármacos. A busca virtual consiste em selecionar compostos de um banco de dados virtuais com um grande número de moléculas. Essa seleção prevê atividade biológica de interesse. Ela pode ser baseada na estrutura do alvo molecular, onde se considera a estrutura 3D do alvo como estratégia principal para os cálculos de docagem que predizem a melhor orientação e conformação de um ligante ao receptor, e pode ser baseada em ligantes, que utiliza moléculas orgânicas com atividade conhecida que funcionam como modos para triagem de similares. A seleção ocorre de acordo com a similaridade molecular e farmacofórica, direcionado por relações entre propriedades estruturais e atividade biológica. As vantagens é que o composto não precisa existir fisicamente e não há gasto de material. As desvantagens estão relacionadas à necessidade do conhecimento de características como solubilidade e interações entre o composto e o sistema biológico. Sendo assim, tanto as informações disponíveis sobre interações ligante-receptor quanto as propriedades ligantes são usadas na construção do modelo de busca virtual e posteriormente aplicado ao banco de dados. E a importância disso é que a pesquisa leva ao desenvolvimento de fármacos para o tratamento de doenças num menor tempo e menor custo, e o pesquisador que encontrou a fórmula ganha mais dinheiro para continuar suas pesquisas. Um exemplo de pesquisa envolvendo screening virtual foi a descoberta de inibidores de uma enzima de bactéria que causa tuberculose. Os pesquisadores chegaram a 2 moléculas antes não descritas e agora podem ser exploradas no tratamento da tuberculose. O interessante dessas duas técnicas é a sua integração. O screening virtual pode ser usado como filtro para a aplicação do HTS, pois o screening virtual seleciona compostos que poderão ser testados in vitro por HTS, otimizando o processo.
Concluindo, a triagem empírica se tornou obsoleta e tanto o HTS como o screening virtual são imprescindíveis no desenvolvimento de novos fármacos, e considerar a sua integração é muito importante. Até a próxima!